Bonjour! Tem que adicionar a transmissão, né, monsieur? Como é que vai, Dada? Boa noite! Tudo Você ótimo. tá escuro por quê, menina? Eu quero luz! Luz! Aqui é assim, desculpe. Mas Você tá... a gente ilumina o ambiente. Ah, você é iluminado. Lindo esse chroma aqui, viu, que você tá usando. Muito bonito, viu? Então, Dada, obrigado pelo convite. Ah, imagina! Eu Aqui, tô para falar com você faz um tempão. pois E eu é. falo que a tua é quase uma saga, né? A É, tua história da vida. E você é mais jovem que eu, né? Você é um menino, praticamente. obrigado. Mas assim, essa saga me levou alguns anos da vida. Me deu experiência, óbvio, mas leva saúde, traz um pouco de tristeza, mas faz parte da brincadeira. Mas a vida, ela tem essas coisas. A vida pega a gente sempre de surpresa. É, Quando você menos espera, que você acha que vai controlar alguma coisa, a vida chega e fala assim, lindo, ai, você tá tudo errado. Fica quieto, que eu vou te mandar o script aos poucos, tá? Aí você fica louco, você não tem nem como ensaiar, né? é, Que nem eu faço as minhas lives, é no pelo, é na raça. e as Eu não coisas, tenho script. as coisas te direcionam de uma forma que você perde o controle, você não tem controle. Se alguém me perguntasse, quando começou a Lava Jato, o que seria de mim em 2021, eu não saberia dizer. Na minha ideia, eu ficaria no Brasil, eu já tinha recomeçado minha empresa que tinham roubado lá em 2008, estava tudo certinho. Eu não pertencia a esta brincadeira. Me jogaram de cabeça nessa história. André Luiz Moura, André Luiz Moura, ele está perguntando exatamente isso, e eu quero que você fale por você mesmo. Quem é o convidado, Odair? Hermes Magnus, Magnus por Hermes Magnus. Quem é você? Bom, eu sou um empreendedor brasileiro. Todo aquele empreendedor, aquela figura típica que aprende dando soco em pontas de facas e lutando contra um sistema que, não, além de não apoiar o empresariado, atrapalha. Então, eu comecei com uma empresa em 2001, a Dunel. Em 2003, eu já era página na Gazeta Mercantil, edição nacional, falando do case. Eu fui o pioneiro na área de máquinas para certificação de produtos no Brasil e dizem que na América Latina. Houve uma ascensão, tive várias subidas e descidas, exatamente por isso, era uma tecnologia nova e eu tinha que lidar com a corrupção desde o primeiro dia. Alguém chegava, eu vou comprar o teu equipamento para quê? Se eu pago um churrasco para o auditor do Imetro e está tudo certo. Então, era difícil desde o início. Mas eu gostava do que eu fazia e tinha que ouvir as propostas mais indecorosas possíveis, do tipo o comprador de um órgão estatal, minha filha vai casar amanhã, e eu todo ingênuo dizia, felicitações, mas o cara queria outra coisa. E eu convivi. Grana. Ele queria que eu pagasse enxoval. E era assim, e eu, sabe, fui levando. E finalmente eu descobri o mercado internacional em 2006 para 2007 e comecei a exportar. Só que eu não tinha a capacidade de produção que o meu cliente na Suécia exigia. Então ele me ajudou muito, me apoiou muito e tal. E ele disse, uma das reuniões que eu tive na Suécia, ele disse, volte ao Brasil porque eu estou vendendo exclusivamente os teus produtos, eu estou parando de fabricar. E ele era o meu concorrente. Eu estou parando, teus produtos foram bem aceitos, eu estou parando e vou comprar os teus produtos. Volto ao Brasil e monto uma fábrica decente. E eu fiz um plano de negócio, voltei ao Brasil e fomos ao mercado tentar encontrar um investidor. E aí eu caio naquele quartel-general dos mensaleiros ali em São Paulo, na Pedroso Alvarenga,
que era o quartel-general para lavar dinheiro. Lá desfilava Paulo Roberto da Costa, que o Moro só veio a conhecer em 2014, mas todo mundo sabia, até a mídia sabia que essa turma desfilava naquele endereço. Os jornalistas aí da antiga, Cláudio Humberto, esses caras sabiam tudo. Mas o Moro só sabia em 2014. A Lava Jato só soube em 2014. Eu noticiei, eu abri para investimentos, esses caras se propuseram a investir através de um memorando de entendimento, e quando eu me dei conta, a família Janene tomou posse da empresa. Que o José Janene, que era aquele deputado federal, né, do PP, que uma das cláusulas... do mensalão? É o shake do mensalão, que eles chamam, né? Uma das condições era levar a empresa para Londrina, no Paraná. E quando eu vi, estava a filha, a Daniela Janine, estava na direção da empresa, os jagunços todos estavam dentro da fábrica. Como ele tinha deixado de ser deputado federal, ele pegou aqueles assessores, todos aqueles aspones, e levou para dentro da fábrica. E eu descobri, graças a um fornecedor, que os financiamentos, o investimento estava sendo pago com dinheiro que vinha de um monte de gente, de um laranjal. Inclusive do posto da Torre, aquele posto em Brasília. E aí eu tentei sair. E ele gentilmente deu um murro na mesa e disse: se você sair, sua vida vai ser azeda. Pode ir embora do país. Bom, com essa gentileza toda, o que eu fiz? Me informei e comecei a me municiar de informações. Foto aqui, vídeo acolá, gravação aqui. Fui juntando tudo, fui juntando, e comecei a mandar informações anônimas para a Polícia Federal. Eu tô aqui, caí numa esparrela, tô no meio dos bandidos, eu tô num semicárcere privado, eu moro em casa alugada por eles num condomínio fechado, eu sou vigiado, eu não posso sair da cidade sem estar com o jagunço deles juntos, e eu passando mensagem. Na outra ponta, quem estava recebendo é o Gerson Machado, aquele delegado lá no início, que teve que se aposentar por problemas psiquiátricos. Eles dão um jeito de tirar as pessoas, né? Que na série Mecanismo é o Rufo. Bom, foi um tormento, foi uma tristeza, foi um desespero, porque eu fiquei 6 meses, que era o prazo do memorando de entendimento, antes de eu conseguir fugir. E aí, finalmente, eu consegui fugir na véspera de assinar um contrato com uma offshore que o Alberto Youssef, que era o garoto da grana lá que levava as malas de dinheiro e trazia, estava abrindo uma offshore nas Caimãs, ou sei lá onde. E aí, eu consegui fugir e fui para a Suécia tentar explicar para o meu cliente que tinha dado errado. Como é que você vai explicar para um sueco uma coisa dessas? Você não explica. O cara só me deu tchau, desejou boa sorte e pronto. Nem o que eu tinha para receber eu consegui cobrar. Quando eu estava na Suécia fugindo, automaticamente minhas contas do Banco do Brasil foram todas canceladas. Eu, idiota, gostava de fidelizar. Cartão de crédito estava pago, bloqueado. Conta, tudo bloqueado. E aí eu liguei para o gerente, era no Rio de Janeiro a minha conta. Não me pede para explicar, não sei o que foi de cima para baixo, bloqueou tudo. E era assim. E sabe aquela perseguição que só você vê, e se você contar, esse cara é louco. Isso é teoria da conspiração. Isso não existe. Isso é exagerado. Eu tive que aguentar tudo isso sozinho. Consegui um espaço numa fábrica de um amigo em Santa Catarina. Produzi algumas máquinas para os clientes escondido e fugindo. Cada noite dormia num hotel diferente. Porque a casa onde começou, o prédio onde começou a empresa, na praia de Penha, Santa Catarina, foi queimada. Tem uma matéria no Bom Dia Brasil, de uns 3, 4 anos atrás, se vocês procurarem com o meu nome, lá tem as fotos do prédio queimado. Então eu não podia nem dormir em casa. Então era cada noite num hotel, cada noite num lugar diferente. Os funcionários, as pessoas não entendiam direito o que estava acontecendo. Eu contava, mas era tão surreal, as pessoas à minha volta não acreditavam o que estava acontecendo. Hoje tem muita gente que tem até vergonha de conversar comigo, porque lá atrás me tirou para louco.
Eu sei que finalmente eu consegui fazer uns trocos e fui embora para os Estados Unidos. Estados Unidos, um braço, eu tentando fazer a empresa do zero de novo. Muitos clientes não sabiam o que tinha acontecido, então eu ainda tinha cliente. Eu caio de novo nas garras da mesma turma. A capilaridade desta turma, do Alberto Youssef, por exemplo, Alberto Youssef tinha doleiros no mundo inteiro. Uma network. Como é que esses caras botam dinheiro para dentro e para fora do país? É o imigrante lá trabalhando que manda dinheiro para a família, eles dão um cartão de Visa, débito, pré-pago para o imigrante lá, ele deposita nesse cartão, isso vai para uma conta que eles gerenciam, nesses cambistas, e o dinheiro que está no Brasil vai para a família, ou seja, esse dinheiro não sai de um lado para o outro. Então é assim que eles fazem essa troca de grana, tá? Para botar dólar no Brasil, enfim, eles fazem as operações assim. E eu conheci um doleiro, e a partir do momento que eu conheci esse doleiro, eu conheci o Alberto Youssef, numa cidade em Massachusetts, a perseguição começou nos Estados Unidos. Eu não tinha, porque a lei brasileira não permitia o visto para empreendedor para o Brasil, não tinha um convênio naquela época. Você podia ter B1, B2, que é o visto de negócios e o de turismo, eu tinha os dois, mas eu tinha que sair do país a cada tanto tempo. E eu não podia trabalhar. Como é que não pode trabalhar? Eu não posso ser assalariado de uma empresa, um contrato de trabalho, e eu tenho que botar pessoas para trabalhar e ficar nos bastidores até regularizar a situação imigratória, mas eu não posso trabalhar. E a empresa tem que ter alguém que gerencia a empresa e que abra a empresa para você. Ou seja, você tem que ter um sócio lá. E foi o que eu fiz para começar a operar. Até que, milagrosamente, eu desesperado, eu consegui alguém. E eu nunca esqueço que tem um rapaz em Massachusetts, o Álvaro Lima, que é muito influente. Um dia eu fui contar minha história para ele. Ele disse, presta atenção, aqui não tem Janene, mas tem John. Muitos John. Já deu um alerta, né? Mas eu caí na esparrela, eu arrumei um sócio que botou uma condição que não me caiu a ficha. Eu preciso sair para a Flórida. Eu estava em Massachusetts. Eu levei a empresa para a Flórida, com tudo que eu já tinha adquirido. Ele ficou de CEO da empresa. Um belo dia para renovar o visto, que eu saía sempre para renovar o visto, eu disse, agora eu quero que você vá ao Brasil, renove teu visto, quando você voltar eu vou já aplicar através de um sponsor e tal, para você ter o visto correto. Eu saí, eu fui ao Brasil. Logo que eu saí, interromperam o salário. Eu fui procurar na internet, eu achei uma empresa espelho, fundada no dia seguinte com a marca que me pertencia, registrada no nome dessa empresa espelho. Um investidor venezuelano, um brasileiro, um inglês e um banqueiro suíço. Aí eu resolvi voltar para os Estados Unidos por conta e risco. Quando cheguei em Atlanta, eu fui deportado. Eu estava perguntando, mas por que se eu nunca fiquei ilegal aqui? Não, você trabalha na sua empresa. Como assim? Na noite que eu viajei, esse CEO entrou na empresa em Massachusetts, na Commonwealth, e me colocou em todas as posições de mando da empresa. Presidente, secretário, tesoureiro. Como é que eu vou dizer que eu não trabalho? Eu fui deportado ali, e eles mesmos certamente denunciaram. E eles criaram uma nova empresa e ficaram operando até um tempo atrás na Flórida com o nome de uma outra empresa. Já denunciei isso, já está com autoridades, não sei se fizeram alguma coisa, não sei se um dia vão fazer. Rapaz, eu voltei chorando para o Brasil. Me deportaram, botaram no avião. Tentaram ainda me extorquir dinheiro, que eu nunca pensei que ia acontecer isso nos Estados Unidos. Me pediram $150 mil para deixar ficar. Isso em Atlanta, isso aconteceu em Atlanta. Tem o nome das pessoas, tudo, denunciei, nem sei se aconteceu alguma coisa. Aí, voltei para o Brasil. Eu ainda disse para o agente, né? Se eu não vou trocar corrupção, eu sempre usei essa expressão quando fui vítima de corrupção no exterior, eu disse, eu não troco a corrupção do Brasil pela de vocês. Esse cara ficava um doido. Eu sempre fui assim. Eu sempre dei respostas assim. Voltei ao Brasil chorando.
com a ajuda de amigos, eu ainda tinha os projetos, eu ainda tinha acesso ao site da empresa. Consegui dinheiro, peguei os projetos, peguei um avião e fui para a China. Fiquei internado lá, um desenhista, produzi um lote de peças, alguns equipamentos. Voltei para Portugal, registrei uma empresa. Em cima da cama do hotel, eu montei os primeiros equipamentos. E os clientes nem desconfiavam, os clientes iam enviando. Eu ia no correio postal e enviando. E recomecei. Mas foi assim a situação mais horrorosa da minha vida. E repito, é uma perseguição que só você sabe. Eu escrevi tudo, eu anotei tudo, os detalhes, tudo. Mas era uma coisa que só... Então eu fiquei desacreditado todo esse tempo e chegou um ponto que eu realizei, eu disse, os caras vão me tirar para louco mesmo? Vamos em frente. Até que eu consegui voltar ao Brasil, porque até aí então o Janene já tinha morrido. Eu consegui voltar ao Brasil. Você tem uma ideia, quando eu estava nos Estados Unidos, a minha mãe morreu no Brasil, eu não pude ir o enterro. Porque era ameaçado, antes da morte do Janene, eu era ameaçado. Eu só comecei a voltar para o Brasil depois da morte do Janene. Porque a promessa dele, depois me contaram, que a jagunçada dele andava por tudo a minha casa. Porque eu tinha que assinar os tais dos memorandos, os mútuos, recibos de mútuos, para ele poder consolidar a lavagem de dinheiro. E eu nunca assinei. Eu dei no pé e não assinei. Bom, e aí, o que acontece? Eu voltei ao Brasil, reuni de novo com a minha antiga sócia e montamos uma nova empresa. E uma outra empresa em São Paulo, também com a ajuda de amigos. E recomeçamos. Isso já era 2012. Em 2014, quando começou a Lava Jato, eu já estava faturando perto de 1 milhão. Eu já tinha reconquistado todos os clientes. Aí um belo dia eu olho televisão, noticiário, tá lá aquele povo tudo indo pro Camburão, início da Lava Jato. Aí eu vi o Youssef, eu conheci esse cara. Aí eu lembrei do Sérgio Moro, porque no decorrer da história eu denunciei para todo mundo, e inclusive mandei uma carta para o Sérgio Moro por recomendação do Gerson Machado, daquele primeiro delegado. E eu lembrei do Sérgio Moro. E eu escrevi um e-mail para o Sérgio Moro. Tenho todos esses e-mails e tal. O doutor Sérgio, eu acho que esse povo que o senhor está prendendo, que esse povo estão prendendo, acho que tem alguma coisa a ver com a minha empresa lá em 2008, 2009. Aí ele responde. Mas poucas horas depois ele responde, ele disse, nem tudo saiu como o senhor esperava. Eu sei. Mas o importante, né, foi o seu papel, tal. Mantenha contato, vou atualizar seu contato com a autoridade policial. Eu meio que não acreditei. Tá? Sabe aquela coisa que não cai a ficha? Porque eu não sabia a importância daquilo ainda. Sabe? Poucas horas depois, o Cláudio Dantas, que na época estava na Isto É, que é do antagonista, me chamou em inbox no Facebook e disse, você pode me dar uma entrevista sobre a Operação Obidome e a Lava Jato? Eu não sabia nem o nome das operações ainda. Aí ele disse, eu vou refrescar a tua memória. Aí ele me mandou a cópia da denúncia do MPF, que contava tudo, desde as minhas mensagens anônimas. Foi você. Tá aqui. Ele mandou o PDF, eu dei uns Ctrl F lá, e tava tudo lá. Aí caiu a ficha. Bom, ali começou o inferno na minha vida. Porque eu tava bem. Caminhonete. A empresa tinha clientes grandes, clientes enormes. Aí começa o inferno, porque linhas de créditos começam a desaparecer, funcionários começam a ficar com medo de andar com você, porque daí saiu matéria aqui, saiu matéria colar e tal. Virou um inferno. A perseguição começou. Você tem uma ideia? A prima irmã do Tarso Genro, uma advogada em Caxias do Sul, apareceu na minha empresa como consultora. Ai, que medo. Foi denunciado, não aconteceu nada, ficou por isso mesmo. Então,
pessoas chegavam perto de mim para buscar informação. O que esse cara sabe a meu respeito? E tem gente que não olha na minha cara até hoje por constrangimento. Será que o Janine não contou alguma coisa a meu respeito para ele? Muito constrangimento. Por isso que eu fiquei um leproso, assim, manda esse cara para lá. Mídia, olha, foi a Band que conversou comigo, porque já conhecia a minha história desde 2008, o Sandro Barbosa e o Mitre já conheciam a minha história. E foi a primeira rede de TV a me entrevistar. A segunda foi a Globo no Bom Dia Brasil, o Chico Pinheiro, não, o Regueira, acho que é Chico Regueira. Foram os únicos. Depois disso se fecharam. Deixa esse cara para lá, porque ele fala demais, daqui a pouco ele fala algum nome que não deve. Então eu passei a ser um leproso. Enchendo o saco da Lava Jato direto. Ei, tem um cara aqui na companhia telefônica que está há 6 horas pendurado no poste. Isso não é normal. Não. A gente corre mais risco que o senhor. O seu problema é o Alberto Youssef, ele não vai sair da cadeia antes de 100 anos. Pouco tempo depois estava solto. E era assim, era chacota. Eles andavam para mim. Mas antes, porém, um belo dia, quando a coisa começou a esquentar, um dia o Sérgio Moro me mandou um e-mail. Seu Marcos, o Ministério Público ofereceu denúncia para fulano que encontram-se presos. Entre eles era aquela turminha da CSA, incluindo Alberto Youssef. E fulano, que era a família Janene, respondem soltos. Olha que bonitinho. As mesmas provas contra um grupo permitia que o outro grupo ficasse solto. Mas esse grupo de cá conduzia o mundo político. Esse de cá, não diretamente, tinha que ser preservado. Sabe aquelas pessoas que não podem me lindrar? E aí, rapaz? Na época eu era o cara. Pô, vou ajudar o meu país vai se ver livre desse câncer. Eu todo bobo, eu achava que estava ajudando. E aí, o Sérgio Moro disse, então, o senhor foi apontado como vítima e testemunha dos crimes tal. Seria oportuno que o senhor viesse aqui na 13ª Vara para um depoimento? O senhor pode? Eu até então, não. Se eu respeito a autoridade, eu posso. O senhor pode guardar esse e-mail com reserva? Eu deixei de guardar esse e-mail com reserva depois de outros eventos que aconteceram, outras cachorradas que eu descobri. Combinado não sai caro. E se eles tinham algum motivo para fazer daquela forma, bastava dizer: a coisa é mais complexa que a gente pensava e a gente não pode dar explicação. Me serviria também. Mas deixar no vácuo e aprontar nas costas? Não. Ok. Eu fui e era para uma acariação com Alberto Youssef. Esta acariação foi parar na revista Época poucas horas depois que eu deixei a audiência. Eu praticamente fiquei escondido na 13ª Vara, lá perto do gabinete do Moro. Fiquei no gabinete dele um pouco, até que a mídia fosse embora, que estava lá cercando o prédio lá embaixo. Depois eu fui embora, saí desesperado de lá, porque eu vi que eu fui acariado com bandidos. Mas eu jamais imaginava que aquela gravação, aquele vídeo, fosse parar na revista Época. E aí é que o meu inferno completou. Aí completou o inferno. Aí completou. Porque o que eu falei para eles, eu posso falar para ti. A Janene falava que somente eles e Dirceu derrubariam Lula. Foi através do Janene, porque foi através da sacanagem que ele me fez que... Então, ele tinha razão em partes. Mas ele dizia isso. E o Dirceu não iria fazer isso com o companheiro jamais, porque isso é um esquema muito maior que vocês podem imaginar. E eu acho que o nome mecanismo é bem dado. E está aí até hoje. Eu sei que nessa história, aí eu comecei a cobrar.
O Álvaro Dias oficiou para o ministro da Justiça pedindo proteção. Nada. Ninguém queria saber. Jornalistas conhecidos meus ligavam para o pessoal da Lava Jato. Não. Seu Marcos, não tem perigo. Não. O Sérgio Moro falou no gabinete dele para minha sócia que eu era um exagerado. Ética, zero. E aí foi começando. Mas durante lá a história, o Ministério Público pediu uma indenização para cobrir pelo menos os danos materiais básicos, porque desde o início, quando eu denunciei, eu disse o ativo imobilizado da empresa, que pelo menos que vocês aprendam, a Polícia Federal sempre dizia, nós temos um acordo, mas não documentavam nada esse acordo, desde o início. Eu disse, bom, o maquinário que ficou, o carro que ficou em Londrina e tal, vocês, isso pertence a mim, pertence a minha sócia e pertence a bancos. Aprendam aquilo lá para salvaguardar os direitos das pessoas. Não, tá bom, estamos trabalhando. Ok. Então pediram uma indenização de R$1 milhão, corrigidos desde a data dos eventos, acho que era junho de 2008, pediram uma correção monetária que o Moro mandou pagar 1% mais correção monetária. Em 2017, isso já valia lá quase 5 milhões. A execução de um título transitou em julgado para Alberto Youssef, que era o devedor solidário do grupo. Aquela segunda ação desmembrada seguia lá a passo de lesma. Não era importante, não interessava. Para mim importava. Porque a filha do Janene era a operadora da empresa. O que aconteceu quando eu comecei a botar pressão em cima deles? Eu descobri que a mesma advogada da Daniele Janene era a mesma advogada do Alberto Youssef. Quando eu descobri isso e eu botei a boca, eles criaram um teatro imediatamente. Ela foi para a Jovem Pan através de um assessor de imprensa, não sei se no Morning Show ou no Pânico, não sei, não me lembro, e fala que ela era vítima, que ela não sabia das coisas do pai dela, que ela era funcionária da minha empresa. Se ela era funcionária da minha empresa, quem contratou? Eles mesmos assinaram a carteira deles mesmos. Eu não assinei. Mas ela foi lá mentir e mandar um recadinho pro Sérgio Moro. Doutor Sérgio, o Sérgio Moro é a salvação desse país para acabar com a corrupção. A filha do mafioso. Detentora dos pecados da República. Acha que o pai não deixou a chave do cofre dos pecados da República com a menina? Turma de pepistas que achacaram vários governos e não sei se já não estão achacando este governo aí. Bom, e aí eu sei que eu escuto aquilo na Jovem Pan, quase caí da cadeira. Acredita que na sequência eu já tinha começado a execução do título da outra ação. Que esses títulos da crime da Justiça Federal você executa no cível na Justiça Comum do Paraná. E aquilo não andava, o Youssef recorria daqui, recorria dali. E nesse programa lá da Jovem Pan, ela simulou uma briga com o Alberto Youssef, e aí ela destituiu o advogado, que era o Figueiredo Bastos. O homem dos... Figueiredo Bastos é aquele advogado vigarista que fez os acordos de delação no balcão de negócios da PGR, em Curitiba. Eu chamo de balcão de negócios porque o delator, ele faz um escambo de verdades. Por isso que a minha briga sempre com a Joyce Hasselman, processei ela, ganhei. Eu não sou delator é bandido desertor. Tem muita diferença. Então a credibilidade que emprestaram a esses delatores, uma coisa assim que só podia ser num balcão de negócios. Não tira os méritos do que funcionou, porque a Lava Jato tem um legado. Mas eu condeno a Lava Jato pelo que deixaram pelo caminho. Que felizmente eles foram vítimas disso, no final. De quem eles não prenderam. Eles acabaram sendo vítimas da própria atrapalhada deles. Ah, não vou milindrar esse? Pois eles acabaram milindrados. Né? Acuados. E não sei se não vão ter que indenizar bandido. Que é o mais triste de tudo. Bom, eu sei que eu lá, desacreditado, os bandidos querendo meu couro, tendo que ouvir um absurdo desse da Daniele Janene,
De repente, alguns meses antes dele ser convidado para ser ministro, ele vai naquele processo, e o Ministério Público praticamente abandonou aquele processo. Ele que fez a denúncia. Depois da delação do Alberto Youssef, praticamente eu comecei a anotar e vigiar todos os passos. Eles perderam o interesse. Eles só queriam aquele que conduzia o núcleo político. Isso que eu estou falando aqui, eu me sujeito, já que eles gostam de acariação, eu me sujeito à acariação com eles, só que eles não querem olhar para minha cara. Depois eu vou chegar nessa parte. Chamo cada um deles de mentiroso. Tá? Chamo de mentiroso. Chamo o Deltan Dallagnol de mentiroso. Tá? São poucos ali naquela força-tarefa que se salvam. E aí, o seu Sérgio Moro vai dar uma pré-julgada no processo, querendo absolver todo mundo, antes dele ir se tornar ministro. Claro, não pode milindrar, porque senão o Centrão, esse PP, ia botar casca de banana na estrada dele muito antes do que aconteceu. E aí, ele disse que não tinha como quantificar o crime de cada um, a conduta criminosa de cada um. Não tinha como dosar. Olha que bonitinho. Bom, deu aquela assim meio que absolvida em todo mundo. Quando ele vira ministro, que ele sai, e eu pé da vida. Esse movimento coincide mais ou menos no momento em que eu descubro que quem escreveu a biografia dele não foi a Joyce, que se intitula a biógrafa dele, mas foi um rapaz do 247 do DCM. Esses jornais do Zé Dirceu. E eu mandei dizer, eu sou doutor Sérgio. Mandei as provas. Um cara assim vangloriando para mim, porque ele queria escrever o meu livro. Não tem nada contra o rapaz. Ghostwriter é uma profissão digna. Picareta foi a moça que o contratou. E aí ele dizia no e-mail, acabei o livro da Joyce e tal, papá. E eu mandei tudo isso pro Moro, seu doutor Sérgio. Esse povo escreve contra o senhor toda semana. Nunca mais falou comigo. Ele mandava até mensagem de final de ano. Nunca mais falou comigo. Nunca mais. Ou ele sabia, ou de certo arrogantemente, quem é esse cara para saber essas coisas que eu não sei? Ele parou de conversar. Deixa para lá. Quando ele assume o ministério, entra a juíza substituta, Gabriela Hart. Gabriela Hart pega esse processo. Não há elementos para absolvição sumária de todos, mas Daniele Janine está absolvida. Eu nunca fui ouvido nesse processo como vítima. E a menina foi absolvida sumariamente. E o Ministério Público não disse um ai, abandonou o processo. Vigarice processual grossa. Vigarice processual grossa. Bom, e eu, não, mas Magnus, te acalma, tem que ver o lado bom, você ajudou o país, você é um herói. Eu não quero ser herói. Eu não quero ser herói. Ou você acha que eu sou idiota em achar que em 200 e tantos milhões de habitantes só existe um Magnus que passou por isso, que é vítima da justiça? Eu não fiz por dinheiro. Eu não fiz por dinheiro. Eu fiz porque achava que era certo. Não, mas pensa bem, você é o cara. Eu não quero ser o cara. Eu não quero ser o cara. Se é pra ser o cara, em 2003 eu fui página no maior jornal de economia do Brasil. Minha empresa. Então, ali eu comecei. Aí eu comecei a bater muito. Não batia mais enquanto ele era ministro, porque eu ainda acreditava no conjunto da obra que ele podia agregar alguma coisa ao governo. Tá? E aí eu começo a falar nos bastidores e até bolsonarista começou a me bater. Ah, você tá magoado. Isso é um problema pessoal. Gente, aí apoiadores do Bolsonaro que hoje tem vergonha de olhar para minha cara também, porque achavam que eu tava, sabe? Bom,
Eu botei a viola no saco lá em 2015 já, porque não me davam proteção. Fui embora para Portugal. Tá sentado? Eu chego em Portugal. Eu já tinha um escritório lá, já tinha parte da empresa lá. Eu vou ao Serviço Estrangeiros e Fronteiras de Portugal dar entrada na minha residência permanente, que até então não pedi, mas agora eu vou pedir. Eu tinha direito de ficar lá 6 meses, que o brasileiro tem direito e tal. Quando eu faço o pedido, aparece o meu nome lá, o seu caso não é aqui, o senhor tem que entrar no site do CEF. Eu achei estranho, porque qualquer um vai na loja do cidadão e pede. E eu entrei no site e pedi. Eu tenho um e-mail. Doutora Cristina Gatões. Era diretora do CEF no Norte. Venha ter comigo imediatamente. Eu pensei comigo, nossa, nem sabia que eu... Tá bom, eu fui. Me senti o cara, né? Atendido pela porta dos fundos do CEF, na central. A diretora, um oficial no lado, cafezinho. O senhor não precisa se preocupar, seu Marcos. Nós vamos encaminhar o seu pedido por aqui, tá? Nós temos que cuidar do seu caso com atenção, porque se acontecer alguma coisa com o senhor, a gente sabe quem o senhor é. Se acontecer uma coisa com o senhor e atingir um cidadão português, nós somos responsáveis. Eu me senti o cara. Eu me senti o cara. Fui para casa pulando. Poxa, pela primeira vez alguém me atende com atenção, quer me proteger. Poxa, fiquei feliz. Estou em casa, mas eu notava que volta e meia aconteciam umas coisas estranhas. Passava helicóptero em cima de casa. Umas coisas estranhas assim que só quem está perseguido percebe. Mas você já nem fala. Não, esse cara é doido. Eu fiz muito contato com a Transparência Internacional e eu não posso falar porque a Transparência Internacional deu alguma visibilidade que fez com que algumas autoridades me respeitassem. Transparência Internacional em Berlim, o Bruno Brandão, que depois foi da Transparência Internacional no Brasil, que inclusive num evento que houve com o Sérgio Moro, ele perguntou do Moro, no meu caso, ele queria a resposta e o Moro desviou e não falou o que ele queria ouvir. E em Portugal, a Transparência e Integridade, que é o capítulo português da Transparência Internacional. E o João Batalha, que era o presidente lá, eles me deram total apoio, mas acompanharam meu caso desde o primeiro dia. E eu fui convidado pela CMTV, que é a TV Correio da Manhã em Portugal, o vídeo está no meu canal aí, para participar de uma entrevista. Essa entrevista aconteceu num sábado à noite. Eu fui a Lisboa, fiquei num hotel que eles deram lá e tal. Saí do Porto, fui a Lisboa. E o pessoal da Transparência Internacional foi junto comigo. No estúdio, eu na bancada lá, tinha um âncora, Pedro, um advogado, um consultor que sempre fala com eles, uma repórter, eu na bancada, e num telão na frente entrou o Dr. Roberto Liviano do Brasil. Porque neste momento estavam falando da Luso Lava Jato, que a Lava Jato estava chegando em Portugal. Eu fui, porque eu sempre fui colaborativo. Sabe aquele colaborativo idiota, que depois você pergunta por que eu fui? Eu fui. E ao final do programa me fazem uma pergunta. Se as autoridades portuguesas lhe pedissem colaboração, o senhor colaboraria? Porque eu sabia algumas coisas de Portugal. Eu sabia que o Janine tinha dinheiro no Banco Espírito Santo. Eu sabia que aqueles euros que pegaram na cueca do Erivaldo Quadrado, no aeroporto de Guarulhos, tinham vindo do Banco Espírito Santo. Então, eu tinha tudo isso anotado, desde o tempo de Londrina, todos esses eventos. E aí, eles... Olha, eu não procuro mais autoridade, porque eu não quero ter aquela sensação, falo isso, pode olhar lá, acho no bloco 2. Eu não quero ter a sensação de estar falando com as paredes, como aconteceu com o Ministério Público, sem devolutiva alguma, sem o menor respeito. Ele insiste, o âncora, e se lhe procurarem? Eu não fujo de autoridades, se eu puder ajudar. Para que eu disse isso? Isso foi sábado à noite. Voltei para o Porto.
segunda de manhã, dá licença. Ó, Coca-Cola, merchandise, então. Manda dinheiro pro Dadai. Segunda de manhã, o carteiro passava no lugar, eu morava em Vila Nova de Gaia. O carteiro passava na minha porta por volta do meio-dia. Ele passou 8 da manhã, com uma carta do CEF, com as datas à caneta, dizendo: seu processo foi indeferido. Segundo as autoridades brasileiras, o senhor não é ninguém ao caso Lava Jato, o senhor não corre risco, o senhor não tem nenhum constrangimento de voltar ao seu país. Caralho, que eu estava mentindo, porque uma autoridade brasileira, que foi o seu Vladimir Aras, da PGR, da Cooperação Internacional, que falou isso para eles. E aí, eles interpretaram como mentira, mas era tudo armado por eles. E se o senhor estiver com o visto vencido, e eles sabiam que eu já estava, porque eu estava esperando na residência, nós vamos fazer a sua extração coercitiva, de forma coercitiva. Ou seja, estavam me expulsando. Eu chamo a CMTV e sento, cacete. O CEF está sendo usado por políticos em Portugal. Mas fala. Bom, nesse momento já tinha uma turma, apareceu de tudo, querendo me levar para os Estados Unidos para me usarem em processos contra a Petrobras. Mas quem estava organizando isso era a gente que estava usando o FBI e a Procuradoria nos Estados Unidos. Ou seja, estrutura pública para me usar em processos privados em grandes escritórios. Ou seja, eles me levariam, através de uma base deles na Espanha, uma base militar na Espanha, me levariam para os Estados Unidos, essa era a promessa desse grupo. E lá eu tinha que usar todo esse aparato do Estado, o Witness Protection do Estado, mas era para ajudar escritórios privados que processavam a Petrobras. Não. De novo. Eu não troco a corrupção do Brasil pela corrupção de vocês. Fuck you. It's ok. Fiquei num hotel na Espanha largado. O povo sumiu. Ninguém mais me procurou. Contei os dinheiros, porque eu estava recomeçando fora, até que o pessoal tentava vender as coisas da empresa no Brasil. Foi vendido tudo a troco de bananas, máquinas, as coisas, foi tudo vendido a troco de banana. Tinha obrigações trabalhistas, tinha as coisas para pagar. Contei a grana e fui. Você falou antes Quebec, eu não pronuncio aonde eu estou. Tem horas que as pessoas vão ver falando que eu estou na Groenlândia, outras horas vão ver falando que eu estou na Islândia, que eu estou não sei aonde. Porque eu tenho contrato com o país que me protege, né, de não fazer o disclosure disso publicamente, porque eu tenho o estatuto, além de ser refugiado, eu tenho o estatuto de pessoa a proteger. Então é como eu falar, poxa, você vem aqui, pede proteção, e aí você vai para a internet falar onde é que você está. Então as pessoas vão ver. Tem gente que acha que eu estou em Portugal, tem gente que acha que eu estou nos Estados Unidos, tem gente que acha que eu estou nos mais variados locais. Então, eu falo sempre Islândia. Aí eu falo, agora eu vou chutar Quebec, mas eu faço sempre. Tem problema. Porque as pessoas. Eu acerto. Não, porque as pessoas. Muitas pessoas mesmo, muitos amigos meus, sabem. Mas eu, publicamente, eu não posso dizer onde eu estou. Claro. Mas... Agora, só te interromper, Hermes. Portugal te botou para fora com medo que você contribuísse com a Lava Jato deles. Exatamente. E só para fechar essa historinha de Portugal, tá. Eu paralisei uma empresa lá funcionando. Clientes ficaram na mão. Porque de lá eu atendia clientes, inclusive no Brasil, ficaram na mão. Clientes na Europa ficaram na mão. Como é que fica a reputação do empresário que dá no pé? Porque durante a aprovação do meu refúgio político, eu fiquei fora do ar. Você compra uma máquina e não tem assistência técnica por 3, 4 anos. O que você vai pensar dessa empresa? O dano moral que me causaram desde 2008 é incalculável. Eu agora estou procurando advogados, né? É muito difícil você encontrar advogados porque
ou são ligados a um lado, ao outro, ou são corporativistas, para processar. Infelizmente, eu tenho que processar a União. Eu não gostaria, porque isso vai acabar na conta do povo, sabe? Mas, enfim, em Portugal, então, um prejuízo, ficou lá para trás 20 e tantos mil euros de imposto a pagar, ninguém se responsabiliza por nada. Hoje ninguém me dá visto mesmo para voltar a Portugal, porque eu tenho passaporte de refugiado, e esse passaporte depende de visto dos países. O único país que eu não preciso de visto para entrar é a Alemanha. Tem corredor direto com a Alemanha. Tá? Mas o passaporte que eu tenho não me dá direito a voltar ao Brasil. Né? Meu passaporte brasileiro eu não posso renovar porque eu tenho que entrar numa embaixada brasileira e é território brasileiro. Né? Então essa é a minha situação até virar cidadão nesse país. Isso vai mais alguns anos. Então, depois disso, então, o que eu fiz? Contei o dinheiro e caí nesse país onde eu estou. Isso foi na noite do atentado no Bataclan, em Paris. Nossa. A Europa estava um inferno para se viajar. E eu com uma mochila, um casaquinho, um notebook, um celular. Menor noção que eu estava entrando na fria, literalmente, chegando a -10. E cheguei, foram 2 dias de interrogatório na imigração, porque eu cheguei, eu tinha visto para esse país como turista, e quando foram dar o welcome, eu disse, não, eu quero refúgio. Meu Deus do céu, aí me levaram lá, bom, foram 2 dias de interrogatório. Eu não era, nesse momento eu não podia ser um refugiado econômico, porque o processo era muito mais complexo. Me liberaram com $200 na carteira. E eu fui procurar uma pensão. E eu fui recomeçar a vida. Quando foi mais ou menos 60 dias, eu tinha corte marcada. Ninguém tinha me dado o endereço da corte. E eu tentando procurar aqui, acolá e tal, achei finalmente o endereço da corte. Quando eu chego no local, prédio enorme, eu tenho corte aqui. Não, não é aqui. Não, mas... não é aqui. Mas ok. Aí eu insisti mais um pouco, foram lá, já passou. Como assim já passou? Agora o senhor vai para casa, o senhor aguarda que eles vão me chamar. Eu tinha chegado na hora, no horário certo, tudo certinho. Aí daqui a pouco veio uma carta. O seu processo está sendo fechado e o senhor vai ser deportado. Aí eu fiz a apelação. Fiz a apelação, recusado. Me deram mais um prazo. Eu fiz uma nova apelação. Não tinha advogado, não tinha dinheiro para advogado, não tinha nada. E a minha sócia tentando vender as coisas no Brasil. E eu também não podia receber dinheiro, porque não estava legal. E não era um refugiado econômico. Aí, finalmente, com a dona da pensão que eu estava, do hotel que eu estava, uma mexicana, ela tinha uma amiga na imigração e disse, procure o advogado tal, Karkar. Karkar era um cara ligado ao serviço secreto libanês, a um libanês, advogado, super conhecido, pegou o meu processo. E ele conhecia o Brasil. Na hora ele não acreditou. Hoje ele me conta, né, que ele dava risada. Quando você contou a história a primeira vez, eu achei que você era louco na cabeça. Depois eu fui entender que foi você o cara que ajudou a derrubar Dilma, que não sei o quê e tal. Bom, tudo foi resolvido. Ele resolveu tudo na imigração. Passou a valer o processo. Eu ganhei meu bilhete de identidade, uma vergonha. Era uma folha A4 desse tamanho, com uma foto enorme. Era para ser marcada, assim, é refugiado. Me senti o cocô do cavalo do bandido. Mas tudo bem. Fui para a escola aprender a língua, igual criança, uma escolinha de realfabetização. E aí, um belo dia, toca o meu celular. Mr. Magnus. Yes. Who speaking? It's enough. É tudo. Desligou. Jeito grosso. Mas tá bom. Eu entro pro meu quartinho, aí até então eu já estava rico, porque eu já era homemaker. Eu já tinha um quartinho dentro de um apartamento, eu alugava um quarto. Era eu, um francês
e o cara de outra nacionalidade. Então já era semigente. E aí eu chego em casa, depois desse telefonema, neve, gelo. Chego em casa, subo, tô lá no meu quarto, toca a campainha. Eu tava sozinho em casa. Achava que tava sozinho. Tinha um francês dormindo no outro quarto. Aí eu desço, só de camiseta para abrir a porta. Eu abro a porta. 3 gorilão. Me vira as costas, me pergunta pelo nome. Magnus, Hermes Magnus? Sim. Me viram, me botam uma algema, super apertada, parece que vieram pegar o Capone. Nunca fui algemado na minha vida, rapaz. Foi a coisa mais humilhante da minha vida. Nós estamos lhe deportando para o Brasil, o senhor está ilegal no país. Aí eu pensei comigo assim, tá bom. Tá bom. Vou fazer o quê? Eu já tinha passado por tudo. Eu já podia esperar qualquer coisa. Aí um deles, tem mais alguém aí? Subam, olhem. O senhor não quer pegar nada, um casaco? Não, pode me levar. Aí um lembrou, o senhor tem advogado? Eu disse, tenho. Quem? Carcar. Ficaram apavorados. Pegaram o telefone e ligaram, porque eles conheciam. Ligaram para o cara. Oh, nós estamos aqui com o seu cliente e tal. Ele foi preso e nós estamos levando ele para a central. Vocês são loucos? Vocês sabem quem é esse cara? Fez um escândalo. Esse cara foi o cara que fez todo esse troço que tá lá no Brasil agora, que estão derrubando o presidente e tal, não sei o que. Aí os caras começaram, mas ele tá legal aqui, escutando eles conversando. Procure, vão no apartamento dele, procure. Foram lá, reviraram, acharam o documento. Eles ficaram 2 horas no meu quarto pedindo desculpa. Só que eles foram covardes. Eles me cortaram, tem as fotos, eles cortaram os meus pulsos. Botaram algema mesmo para cortar. Boa noite, Thomas. Então, eu fiquei destruído. Eu chorava como uma criança pequena. Porque eu nunca pensava em passar isso na minha vida. Eu nunca, mas nunca. E eu dizia para eles, eu gritava com eles, porque daí me levem pro cara que mandou fazer isso. Me levem. Termine o serviço. Não, sorry. Amarelaram. O meu advogado, depois, ele explicou, é que uma vez eles foram prender não sei se um cubano, um haitiano, fortão, e o cara, para deportar, e o cara jogou o copo pela janela do apartamento. Então, a partir desse momento... Não pode jogar a pessoa pela janela. E aí, a partir desse momento, a polícia começou a agir dessa forma. A polícia de imigração começou a agir dessa forma, truculenta. Mas me machucaram. E aí, nossa, eles ficaram pedindo desculpa. Aí eu falei, anote o nome de vocês. Eu tenho até anotado, porque no meu livro eu vou colocar. Tá lá o nome Dixon, fulano. Tá tudo lá o nome dos caras. Eles anotaram uma folha de caderno. Tá? E eu sei que até pouco tempo atrás eu sei que ligava para o advogado e sabia se não ia processar eles. Deixa pra lá. Mas assim, isso para mim foi... E eu tinha um professor na escola, que eu estava aprendendo o idioma, eu tinha um professor que era já faleceu 2 anos depois, infelizmente, um câncer de pâncreas. Tinha um professor, uma figura fantástica, o Paul, ele falava 12 idiomas. E ele falava português do Brasil sem sotaque. Nossa. Era uma coisa incrível, cara, uma figura fantástica. E naquela noite eu tinha aula. Isso aconteceu por volta das 11 da manhã. Mas eu estava destruído, Depois de chorar tudo que tinha que chorar e tal. Vergonheira para sair do prédio, porque todo mundo viu, a vizinhança viu. Fui para a escola. Cheguei na escola, ele me perguntou, o povo me perguntou, tudo bem contigo? Estava visível, não estava... Não, aí contei para ele. Nossa, ele ficou indignado. Não, você tem que fazer uma denúncia, você tem que denunciar esses caras. Eu disse, não vou fazer.
Eu não vou fazer. Eu só não admito que um país como este, que se diz de primeiro mundo, cometa erros. A corte não avisou a imigração da sentença que tinha dado. Sabe? Eu disse, lá no Brasil até pode ser que a gente aceite um troço desse, porque já é uma zona mesmo. A justiça é uma zona. Eu até aceito. Mas com certeza é melhor que isso. Daí eu dei uma outra entrevista depois e eu falei contra os caras. Eu disse, se esses caras aí são funcionários do Estado, que um dia eu vou pagar imposto, é complicado. Nossa, os caras ficaram doidos comigo. Tanto que um dia voltando, entrando na imigração, e eu... Tudo bem com o senhor? Até hoje, tudo bem com o senhor? Porque a imigração desse aeroporto que fez isso. Eles olham lá na coisa, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Mas tudo bem mesmo? O senhor já foi preso? Geraldo Bica. Cansei de ser preso. Tudo bem com o senhor? Está tudo certo com o senhor? Insistiu, né? Aí eu disse, o senhor já foi preso? Are you already arrested? Eu disse, por vocês. O senhor pode contar essa história? Me fizeram contar a história. Mas está tudo certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. 3 anos depois, eu tive a oportunidade de visitar um cliente. Foi a única viagem que eu consegui fazer. E voltando, foi a única sensação que eu tive de estar voltando para casa. Mas demorou para o trauma demorou 3 anos para superar. Então, assim, esta foi a história. E aí continuou a execução do seu Alberto Youssef, continuou lá no Brasil. Recorre daqui, recorre daqui. Finalmente, a justiça chegou a um cálculo que dava lá perto dos 4 milhões. A juíza, então, falou com a Lava Jato. A Lava Jato mandou pagar, foi ela que penhorou os bens do Alberto Youssef para mais de 10 milhões. A juíza mandou o Moro pagar. Ele mandou liberar, na época, 1 milhão e pouco, que deu para pagar as dívidas. Deu 900 e pouco para mim, 900 e pouco para minha sócia. E o resto? Continuou a execução para apurar o cálculo final. Quando o cálculo já chegava lá perto de 5 milhões, a juíza voltou, que ela tinha um cálculo oficial atualizado. Ela volta para o Sérgio Moro. Não, ele não tem mais nada para receber. Foi ele que mandou pagar e ele que frustrou a indenização, porque ele pegou a grana do Alberto Youssef e sabe lá o que fez com esse dinheiro. Devolveu para a Petrobras, porque o erário da Câmara, se o cara aqui é um bocudo. Ou seja, eles se vingaram em cima de mim. Porque eu falava demais. Às vezes precisa perguntar para o Instituto Rosângela Moro, sei lá. Eu não vou acusar, mas eu vou dizer o seguinte: eles precisam prestar conta, não por mim, porque eu não fiz por dinheiro. Mas como é que alguém manda indenizar? Não fui eu que pedi, eles mandaram indenizar. E eles frustram a indenização, porque o Alberto Youssef, aos olhos da lei, não vai pagar nunca porque ele é pobre. Os caras leiloaram os bens dele, drenaram ele. Aos olhos da lei, ele é pobre. Quem tornou pobre? Quem mandou me indenizar. Claro. Como é que eu vou defender essa gente? O legado Lava Jato, e eu falo sempre, o pecado, o erro da Lava Jato não foram as pessoas que prenderam. Tanto que eu dei uma entrevista para o pessoal do DCM há um tempo atrás, e queriam entrar nessa história de Lula. Eu disse, olha, o que eu penso do Lula eu não vou mudar. Não critico a Lava Jato pelo que fizeram. Eu critico por quem não prenderam. E quem prenderam mal. Fizeram acordos, fizeram escambos de verdade. Verdade não tem preço. Verdade você não troca. Eu tenho uma verdade para te contar. Quanto você me paga? Isso não existe. É você botar a moral, é você transformar a moral em algo venal. Emprestar virtudes a quem não tem, mediante um precinho.
Ô Magnus, você, pela tua experiência, como você descreveria, qual é o conceito que você tem do personagem Sérgio Moro? Sérgio Moro, eu tenho duas versões. Sérgio Moro foi induzido a erro pelo ego de pessoas próximas a ele. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, tá? A segunda possibilidade é que ele entrou em cena, teria entrado em cena, porque os social-demagogos haviam perdido o mando de campo. PSDB. Porque é o seguinte, o Centrão sempre foi o achacador de todos eles. Foi achacador do PSDB, foi achacador do PT, e eu já falei, não sei se já não está aí achacando o governo atual. São chantagistas e achacadores. Então eles tinham que ser preservados. Só que ao preservar o PP, a filha do capo, ele criou um problemão, porque os caras minaram o caminho dele. Eles destruíram a reputação dele. E vou dizer, era um juiz combativo. Era um juiz combativo. Só que a estratégia dele para conseguir ajudar e eu acho isso, é a minha opinião, eu tenho direito de expressar a minha opinião, para ajudar os social-demagogos, e ele conseguiu provar para mim que era tendencioso. A partir do momento que tratou os réus presos da ala política de um jeito, os que estavam soltos, que não conduziam naquele momento a um setor político, tratar eles soltos e absolvê-los. Claro, ele foi um personagem, para mim, ele foi um personagem criado sob medida. Mas ele já vem do tempo do Banestado. Ele não é... Nessa história não tem mais cúmplice do que vítima. Eu sei que nós já estamos chegando a 1h04, mas eu quero só completar uma coisa importante. Em 2008 e 2009, eu apresentei provas, inclusive em depoimento presencial na Procuradoria da República no Paraná. Eu apresentei provas que Alberto Youssef não estava cumprindo o acordo de delação do caso Banestado. O jornalista Cláudio Humberto denunciava em 2000 eu já ouvi falar disso, que o pai dele teria sido um dos fundadores do PSDB. Mas, assim, se vocês... não, e é o próprio que ele falou do Fernando Henrique, essa história de milindrar, de não milindrar, isso é autoexplicativo. Tá? Mas vamos lá. Eu fui o cara que denunciou o Alberto Youssef por não cumprimento. O Cláudio Humberto, na coluna dele, vocês podem procurar aí na internet, vocês ainda postei no Twitter, acho que na Folha de Londrina ainda tem esse quadro. O título é A Turma do Mensalão Continua Solta na Buraqueira. Isso lá em 2009, 2010 saiu isso no Cláudio Humberto. Fulano foram vistos, inclusive o pupilo do Paulo Roberto Costa, foram vistos no endereço tal da Rua Pedroso Alvarenga, o endereço em que eu assinei o memorando de entendimento. Então até a mídia sabia, mas ninguém mais sabia que o seu... E mesmo com as minhas denúncias, ninguém se interessou que o cara era reincidente, que estava cometendo crimes. Aí precisou aparecer aquele evento da Land Rover para linkar ele com a Petrobras. Tontos, ele já estava linkado com a Petrobras através do endereço da Pedroso Alvarenga desde 2008. Só que aí, em 2014, o Alberto Youssef se torna criminoso. Todo mundo lá descobriu, ficaram horrorizados que o Alberto Youssef não estava cumprindo o acordo de delação. Mentirosos, sabiam desde 2008, 2009. E eu chamo de mentiroso porque eu tenho documentado isso. Agora, para encerrar, que eu sei que você... Eu denunciei essa turma toda e toda essa atrapalhada para a Procuradoria, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a Corregedoria. Porque, durante todo o tempo que eu pedi proteção, eles pediam para que eu documentasse.
Eu documentava e mandava. Documentava e mandava. Não, nós vamos cuidar disso. Documentava e mandava. Finalmente, uns 2 anos atrás, mandaram um e-mail. Olha, como o senhor, em outras palavras, como o senhor está vivo ainda, isso prova que não havia plausibilidade nas suas alegadas perseguições. E mais uma. A gente fez uma mudança aqui na PGR, a gente perdeu o seu processo. Ah, que maravilha, né? Aí eu denunciei. O Deltan e mais uns procuradores foram lá e fizeram uma carta se defendendo, dizendo que eu, inclusive, havia condicionado a fornecer, porque eles perderam a informação. E eu disse, se deem o trabalho e vão procurar nas caixas de e-mail de vocês. O meu trabalho custa dinheiro, eu estou remontando a minha vida. Eles pegaram isso aí e disseram para a PGR que eu condicionei a dinheiro para fornecer informações para eles. Informações que eles perderam. Ok. E que, volta a história, a balela de novo, se defenderam no Conselho de Ética dizendo que mas também como ele está vivo, de novo, é porque não tinha plausibilidade. Tá bom, eu sobrevivi porque eu saí sozinho, eu fugi sozinho. Do Brasil e de Portugal. Eu passei tudo sozinho. Eu não precisei desses idiotas, graças a Deus. Aí, sabe aquele processo, para encerrar a história, que ficou lá apartado? Entrou um juiz maravilhoso, só que como o Ministério Público é o dono da ação, não se interessa. O juiz vem fazendo, julgando as pessoas e conversando e fazendo audiências e tal. Eu pedi para ser ouvido no processo como testemunha. Enchi o saco na internet, pedi para o advogado peticionar. Deltan e companhia entram então no processo em cena. Não, pelo amor de Deus, não, ele não pode ser ouvido, ele está protegido no país porque corre risco. Aí eu voltei a correr risco. No processo. É piada isso. Esses caras não valem nada. Eu tenho essas petições guardadas, transcrevi para a língua daqui, transcrevi para o inglês, tudo autenticado com ata notarial, porque isso vai fazer parte do acervo, vai fazer parte do meu livro. Tá? Eu paguei a conta sozinho. Eu havia realizado o meu problema comercial de 2008, 2009, que eu fui roubado por um bandido. Verdade. Quando começou a Lava Jato 2014, eu já estava em outra. Ou seja, eu perdi mais para a Lava Jato do que perdi para os bandidos de 2008. Quanto é que você acha que custa migrar e recomeçar uma empresa no outro país? Ai, Graças a Deus, tive amigos maravilhosos que me emprestaram dinheiro, que me ajudaram. Isso aí não vai virar só um livro, não. Isso aí vai virar um filme, uma série. Se bobear, vai ser o Mecanismo 2. Já me disseram isso. Eu te digo o seguinte, a minha intenção hoje, eu falo... Por que eu falo, Dada? Eu estou um pouco mais seletivo para falar. Tá? Eu falo porque tem que encontrar uma forma de alertar o povo. O povo está numas agora de querer julgar o governo atual. É o seguinte, as pessoas perguntam, você é bolsonarista? Não. Eu sou a favor do governo. Porque eu sei comparar. Eu não sou idiota. Eu sei comparar. Eu sei o que os outros fizeram com o Brasil. Provem que o Bolsonaro está fazendo algo errado, mas provem. Provem que o governo está fazendo errado. Não é essa coisa de ilação, ou botar o vigarista lá, o Luiz Miranda, que tem uma capivara tremenda na Flórida. Não. Eu quero saber factual, pontual. Tá? E quem errou, eu não vou dizer que tenha santos, porque, como eu falei, tem gente rondando o governo para achacar, porque eles sempre fizeram isso. O establishment, essa aristocracia mafiosa, sempre fez isso. Carlos Paiva está perguntando se você pudesse dar um conselho para o presidente Bolsonaro, o que você diria para ele? Mesmo conselho que eu teria dado ao Lula. O Lula teve a oportunidade de virar a mesa e acabar com o mecanismo, e ele foi lá e botou azeite nas engrenagens e aperfeiçoou o mecanismo de roubar. O Bolsonaro, ele tem apoio popular para dar um basta.
E não estou falando de intervenção militar, não. Eu estou falando de colocar os caras do PP, que era o partido dele no passado, ele ter coragem de colocar esses achacadores na casinha deles, no cantinho deles. Porque esses caras vão tentar e vão minar até conseguir. Sempre fizeram isso. Eles sempre fizeram isso. Tá? Eu peço a Deus que ele não ceda 1 milímetro para esses vigaristas. 1 milímetro. E corte na carne se precisar. Se tiver alguém próximo apontando, corte na carne. Esse é o conselho. Ele tem uma oportunidade de ouro porque ele ainda tem apoio. Apesar das pesquisas, né, ele ainda tem apoio. Né? Eu não passo pano, não. O negócio é o seguinte, você está com... Eu acho que eu sou minoria aqui, porque o povo falou que está pedindo apenas mais 1 hora. Eu quero dizer o seguinte, eu estou com uma gripe, que eu estou aqui me segurando, e o negócio é o seguinte, já que vocês gostaram, eu prometo a voltar, a partir deste ponto, a falar com, se ele aceitar, de onde quer que ele esteja, que eu não sei, o homem misterioso, o homem da localidade misteriosa, Hermes Magnus. Se ele aceitar, eu volto quando eu tiver, porque agora só vejo a cama. Eu não consigo raciocinar direito, só estou vendo. E o pior é que a cama sozinho, que é o pior de tudo. Então, eu peço desculpa ao público, eu sei que a audiência está ótima. Eu não estou com Covid nada, sai para lá, isso é gripe mesmo. Eu me defendo muito bem, você nem sabe. Eu tomo o remédio que os vermes detestam. Que vermes? Todos eles. Pronto. Boa. Você falou, eu só vou encerrar, porque eu queria rir quando você falou do professor muito inteligente, que falava 12 idiomas, e eu lembro que eu li Lanterna na Popa, que agora eu voltei a ler, viu? Eu li Lanterna na Popa, do Roberto Campos, embaixador, ministro, e uma vez ele falou assim, eu conheci gente que falava 5 línguas e dizia bobagem em todas elas. Mas não é o caso do teu professor. Você aceita? Obrigado, Ângela. Pode marcar. Eu, como eu te falei, eu estou extremamente seletivo. São pouquíssimas pessoas que eu falo e que eu tenho um carinho especial. Primeiro, tem que ter luz própria e tem que ter... E aí você está de parabéns, tá? Isso não é puxar o saco, isso é reconhecer, e a gente precisa reconhecer quem tem conteúdo. Tá? Porque hoje na internet está a famosa... complicado demais. Cada dia a gente fica... a gente descobre uma coisa nova. Então, assim, credibilidade é tudo. Então, você tem uma credibilidade, seguida você está lá na Jovem Pan, as pessoas, sabe, as pessoas te respeitam, você tem uma audiência interessante. Eu estou à disposição, só me avisa alguns dias antes, né? Enfim, amanhã eu vou ter uma outra live, mas Fala aí, onde é que vai ser tua live? Para o povo ir lá. Ok, amanhã, só que eu vou conversar amanhã de amenidades. Eu vou conversar com a Regina Vilela. Amanhã à noite, com a Regina, amanhã no canal dela. Então, amanhã à noite. Mas este assunto aqui, específico, Lava Jato, a gente continua na próxima live. Pode marcar. Isso, eu acho que esse assunto é o que interessa bastante, para a gente fechar esse capítulo da Lava Jato, que ela foi muito... parecia que feita com controle remoto. Agora você vai mexer aqui, depois você vai mexer lá, depois você vai mexer lá. Não era para mexer em tudo, era para mexer seletivamente. A justiça brasileira tem disso. Né? A justiça brasileira tem disso. Infelizmente, precisa mudar. Os velhos estão aí, é isso aí. Mas olha só, eu estou à disposição. Ontem eu gravei uma live com o Thomas Korontai, federalista, para falar sobre federalismo, os federalismos que eu conheço, que então aí o federalismo canadense, o australiano,
esses federalismos do mundo. Eu passei a me interessar pelo assunto porque o Thomas é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, e ele é um estudioso há muitos anos do federalismo, que é a única coisa que pode a única coisa que pode ajudar o Brasil a resolver esse problema de competências, né? Do tipo, eu dou poder, o STF, eu dou poder para o governador. Se ele fizer besteira, eu culpo o presidente. Mas tá tudo certo. Aí é fácil. Federalismo pleno não é isso. As províncias têm independência cultural, jurídica, claro que abaixo da Constituição, mas elas têm sua autonomia, sabe, econômica, jurídica e cultural. Então, Que legal. Obrigado, Reginaldo. Então, pouca gente conhece a minha história. Pouca gente conhece. Teve um grande jornalista da TV brasileira que estava com passagem marcada aqui, para vir aqui. Até hotel marcado. Estava tudo pronto. Ai, quem tá aí? O meu médico. Paulo, estão falando que eu tô com Covid. Tô nada. Eu tomo remédio que os vermes detestam. Eu tô com gripe, Paulo, e é aquela gripe que eu fico manhoso. Eu fico déjà vu, sabe assim? Mas, então, esse grande jornalista, que eu não vou citar nomes e tal, porque, particularmente, o jornalista, esse cara não tem culpa, é um grande jornalista, uma grande pessoa. Quando a pauta foram alinhar os últimos retoques da pauta e sabiam já que eu iria falar do Sérgio Moro, então cortaram, cancelaram na hora, cancelaram. Aqui a gente não cancela nada, aqui a gente gosta de falar. É isso aí. Eu brinco com o Felipe Jimenez, da Contagem Pública dos Votos, ele brinca comigo, ele fala assim, eu vou falando até que me botarem a tornozeleira. Boa. Porque é isso mesmo, entendeu? Boa. Ai, meu Deus, olha, eu quero agradecer a todos vocês. O Hermes já prometeu que ele vai voltar. Eu vou para a cama mesmo, sozinho, de verdade. Amanhã o programa está bem assim, murchinho, desculpem, mas eu não podia deixar de conversar com ele, que eu já estou querendo conversar com ele há muito tempo. Então, eu já tinha avisado vocês tudo. Olha, Hermes, muito obrigado, onde quer que você esteja. Um segundinho, eu sei que você está cansado, mas eu vou pedir. As pessoas que me seguem, as pessoas que apoiam o que eu fiz, eu vou pedir de coração, apoiem o canal do Dadá. Entrem na lojinha dele, é fantástica, sabe? Deem uma força, porque quando a gente fala nesses assuntos políticos, e eu sei, eu conheço bem isso, quando você fala em assuntos políticos picantes, eles desmonetizam. Então, pegam o Pix dele e, por favor, dê uma moral pro canal. Obrigado, muito obrigado. Como é que a pessoa faz para falar com você, Hermes? Eu estou lá no Twitter, @HFMagnus número 5. No Instagram. H o quê? HFMagnus número 5. F de faca. Isso. No Facebook, Hermes Magnus, estou lá. E no Instagram? Instagram, eu acho que é a mesma coisa, desculpe. É o quê? Eu acho que é a mesma coisa, deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu confirmar, porque eu tenho a conta há tantos anos que eu não... Peraí, desculpe. Esse dá até levando o choque 220 dá risada. Você acredita que eu dou mesmo? A vida já me deu tanto choque, Antônia, que eu, de choque, eu dou risada. Diante da tragédia, eu tô rindo, porque depois que passa, a gente vê que não é... Olha o Hermes aqui do lado. Eu não passei nenhum quarto do que ele passou.
Mas a Deus, como dizia a velha Kennedy, Deus não dá aquilo que você não pode carregar. Não, Então, o Instagram é Hermes Magnus também. Hermes Magnus também. Hermes, eu quero agradecer. Ah, acabei de comprar pelo Mercado Livre, aí que nojo, olha, muito obrigado. Legal. Obrigado pela força. Quem quiser contribuir com o canal, contato Pix contato, deu para quem estiver no Brasil, contato.delpozo@gmail.com. Hermes, muito obrigado. Então já fica aqui a promessa de que a gente vai voltar a se encontrar para você terminar de contar esse lado da Lava Jato, que é muito interessante. Já mandaram mandar essa live para o Eduardo Bolsonaro. Se bobear logo, já vou mandar para ele também. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela compreensão. Eu estou aqui levando meu choque 220, sempre rindo. Mas é isso, olha, obrigado, Hermes. Tudo de bom onde quer que você esteja. Tenha muita sorte, Deus te proteja. Precisando, você grita, a gente entra em live. De localidade incógnita. Obrigadão. Um grande abraço. Um abraço a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, Hermes. Fui, gente.